Agradeço a oportunidade, pastor, de poder apregoar a palavra de Deus. E antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a paz, a amada igreja. Que Deus possa repousar sobre nós a graça que excede todo entendimento. Hoje estou aqui com a minha esposa Cibele, juntamente com meu irmão Brendo e a minha cunhada Bárbara. E para nós é motivo de muita alegria poder retornar a este culto. Estive aqui pela primeira vez e trouxe a mensagem cujo tema era o testemunho. E hoje eu creio que o Senhor irá falar grandemente aos nossos corações. E sairemos daqui com sede de arrependimento, sede de mudança. Então, antes de mais nada, oremos novamente ao Senhor. Deus amado, muito obrigado pela oportunidade de propalar a Tua palavra. Que o Senhor se torne visível e se faça conhecido através de mim nesta noite. Que os Seus filhos, ao ouvir a Tua palavra, corações venham se dobrar diante da Tua presença. Espíritos sejam abalados pelo poder da Tua palavra. Que nós saiamos daqui hoje extasiados, boquiaberto, pelo que o Senhor irá fazer nesta noite e pelo que o Senhor já está fazendo aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqueles que estão com sua Bíblia, quer seja em papel ou aplicativo, abram por gentileza Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. E após a leitura, aqueles que estão em pé e quiserem se assentar, ficam à vontade. Todos acharam? Nós leremos apenas o versículo 11. Se não, leiamos. Eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Neste culto, o tema que nos está proposto para esta mensagem é: o que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? Um tema tão oportuno e atemporal, pois não importa o momento que nós estamos passando ou o tempo que nós estamos vivendo. Quantos de nós não fizemos essa pergunta para Deus? Ó Deus amado, o que o Senhor tem para mim? No âmbito familiar, ministerial, pessoal. Quantos ao saírem da sua casa não venham caminhando rumo a este lugar, questionando e indagando o Senhor? Pai, o que o Senhor tem para mim? E esse versículo estremece o meu coração, porque quando nós olhamos para o contexto deste texto, nós vemos que Deus não falara estas palavras quando o seu povo estava de joelhos, clamando por socorro, com o coração arrependido, o adorando em espírito e em verdade. Deus também não dissera este versículo quando o povo estava arrependido de todo o coração dos seus maus caminhos. Deus não enunciara
Isto quando o povo estava voltado para ele. Mas o Senhor disse: quando o seu povo se encontrava no cativeiro escravizado na Babilônia pelo povo de Nabucodonosor. Daí, talvez você esteja como eu estive, me perguntando por que o Senhor, ao pesar a mão sobre o seu povo, ao corrigir ao seu povo, os levou cativo. Então eu peço a liberdade dos irmãos, para que eu possa retornar a este versículo próximo da conclusão da exposição da minha mensagem. Mas entretanto, peço que não feche a sua Bíblia. Porque o povo fora levado cativo? Porque Deus pesara a mão sobre o seu povo? Essa é uma pergunta que fica em nossos pensamentos quando nós lemos o livro de Jeremias. Mas logo no início nós começamos a entender que Deus pesara a mão sobre o seu povo, porque o seu povo que era escolhido, a nação separada, virara as costas para Deus e foram adorar outros deuses. Quando nós olhamos essas famílias, nós encontramos uma idolatria descomunal. Nós vemos que os filhos traziam as lenhas, os pais acendiam a fogueira preparando o altar, e as mães sovavam as massas para preparar bolos e pães para a rainha dos céus, para Baal. Quando nós olhamos para a igreja, nós vemos os sacerdotes agora negociando o evangelho, não fazendo intermediação mais entre o povo e Deus. Os sacerdotes adoravam ao Senhor, mas também oferecia sacrifício a outros deuses. Os profetas traziam falsas profecias. Quando nós olhamos o governo, o rei introduzira naquela nação tamanha idolatria que enraigou no coração das pessoas. E o rei era Manassés, um dos piores reis que essa nação pôde ter. Quando eu descrevo esse cenário e observo o século 21, parece que estou descrevendo o mesmo cenário. Quando nós olhamos para as famílias de hoje, nós encontramos famílias que corromperam com os princípios de Deus, famílias que quebraram princípios, desfazeram aliança com o Senhor. Nós vemos filhos jovens se corrompendo no pecado, indo para o charco lamaçal e os pais apoiando. Quando nós olhamos para as igrejas, nós começamos a ver ministros de louvores que dantes ofereciam louvores ao Senhor, que aquebrantavam o nosso coração, nos faziam um convite a adorar a Deus. E os louvores passavam da esfera racional, da esfera emocional, e alcançava a esfera espiritual. Louvores que passavam do firmamento e chegavam aos ouvidos de Deus e alegravam o coração do Senhor. Quando nós olhamos para o ministro da palavra, que outrora trazia palavras reveladas de Deus, que nós saíamos boquiabertos do culto, com sede de mudança. Hoje, cantores do cristianismo trocaram o altar por palcos, trocaram louvores por músicas seculares. Ministros da palavra, que antes nos traziam palavras diretamente do trono de Deus, dizendo que hoje a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia não é autossuficiente, que a Bíblia não é inerrante. Quando nós olhamos para o governo,
Nós vemos um governo dividido. E a Bíblia me ensina e te ensina que um reino dividido não subsistirá. E a palavra subsistir significa permanecer de pé depois das guerras e lutas. Não falo apenas no âmbito presidencial, mas digo desde prefeitos, governadores, ministros, na área da presidência, um governo dividido. No meio desse caos, no meio disso tudo, o Senhor falara para aquela nação: desde quando eu te tirei da terra do Egito, eu falei que ele iria ser o seu Senhor, e vocês seriam o meu povo, que vocês dariam ouvido a mim, mas vocês não me deram ouvido. Vocês largaram a fonte de água viva e trocou por cisternas rotas. Vocês me tiraram de dentro de si e estão fazendo de deuses estranhos, ídolos, semelhantes a espantalhos de milharais que necessitam ser carregados de um lado para o outro. Deuses que não têm vida em si. E vocês não me deram ouvidos. Quando nós olhamos para o nosso século, o Senhor escolheu essa nação para ser uma nação livre, para ter liberdade de expressão, mas nós estamos confundindo liberdade com libertinagem. Estamos confundindo o que é pecado, estamos confundindo aquilo que é certo. Estamos dizendo: acostuma com o novo normal. E o Senhor tem dito a mim e a você: ei, nação escolhida, me dá ouvido, porque eu escolhi vocês para viver em liberdade para mim. Eu escolhi vocês para ser livre na minha presença. Eu escolhi você para clamar a mim. Eu vou responder ao seu clamor. Eu te escolhi. Eu te separei de cantalabas suriandas. Eu te chamei para ser diferenciais. Mas me dá ouvidos. Me dá ouvidos. Porque naquela nação corrompida, naquela nação onde a desordem estava eminente, ali o Senhor levantou um profeta. Levantaram um profeta chamado Jeremias e disse para ele: eu te conheci antes que você existisse. Eu te separei no ventre da sua mãe. Eu te chamei e te constituí como profeta sobre as nações. E sabe o que o Senhor fala para você hoje? Eu te conheci antes que você existisse. Quando você foi entretecido na profundeza das terras, meus olhos te viram ainda informe. Todos os dias da sua vida foram escritos no meu livro, quando nenhum deles ainda existia. Eu te chamei para ser boca sobre esta terra. Sobre esta terra. Jeremias olhou para o céu e disse para o Senhor: mas Deus, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma pessoa infantil. E o Senhor disse para ele assim: não diga que você é uma criança, porque a partir de hoje eu coloco minhas palavras no seu lábio. Hoje eu coloco as minhas palavras na sua boca, e a sua palavra vai servir para arrancar, destruir, derribar, arruinar. Vai servir para edificar e plantar. Nunca diga que você é novo demais. Nunca diga que você não tem conhecimento demais da Bíblia. Nunca diga que você nunca teve uma experiência comigo, porque a partir de hoje eu coloco nos seus lábios as minhas palavras. Você irá onde eu te disser para ir e falará aquilo que eu te disser para falar. E o Senhor disse para ele: você irá falar contra reis, contra sacerdotes, contra profetas, contra o povo.
E sabe, Jeremias era de uma linhagem sacerdotal, pois era filho de sacerdotes. Ele tivera que levantar contra a sua própria casa. Sabe o que o Senhor me ensinou aqui e quer ensinar para você? O Senhor te levantou para corrigir e confrontar aqueles que estão no pecado. Não importa quem, não importa quando, o Senhor te chamou para confrontar a si mesmo, para olhar para dentro de você e falar: como eu estou subindo neste altar e cantando para o Senhor, como eu estou subindo nesse altar e apregoando a palavra de Deus, como eu estou entrando nesta igreja para ouvir a palavra de Deus, como eu vou levar a palavra para aqueles que estão lá fora. Sabe, por isso que é importante nós analisarmos a nós mesmos, porque a Bíblia nos ensina: quando nós julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados por ninguém. E quando somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ser profeta não é apenas condenar o pecado dos outros, mas é condenar o próprio pecado. E foi para isso que o Senhor chamara Jeremias. E ele começou a dizer para aquele povo que iria vir a nação do Egito, da Síria, iria levá-los cativo. E o povo então estremecia, voltava para o Senhor fingidamente. E depois ele disse que a Babilônia ia vir escravizá-los, porque o Senhor iria pesar a mão sobre aquele povo. Que aquele povo diziam assim: a culpa é de Deus que nós estamos assim, por isso nós iremos servir outros deuses. E o Senhor disse para aquela nação: vocês são a minha noiva, e vocês estão igual prostituta, me trocando por outros deuses. E Jeremias sofreu, foi chicoteado, escorraçado, mas ele não parou de falar. O Senhor dissera para ele: você vai falar e as pessoas não vão te dar ouvido, como eu disse para essa nação, e a nação não me escutou. Ele não parou de falar. Sabe, talvez você quer parar porque as pessoas debocham de você. As pessoas dizem assim: você tem que aprender a falar melhor, você tem que aprender a cantar melhor, você tem que aprender a dançar melhor, você tem que consertar a sua vida para ir na igreja primeiro. Mas eu digo para você: não para o que o Senhor te chamou para fazer, não retrocede do lugar que o Senhor te colocou. Não retroceda, porque ele começou a falar que a Babilônia iria vir, e a Babilônia estava ainda se reerguendo, estruturando-se. Não era uma nação potente ainda. E o povo então desacreditou. O povo gracejou, ou seja, debochou. Gracejou. Achou que ele estava contando piada, achou que ele estava fazendo gracinha. Ele não era profeta nada. E quando olho para nós, parece que a pandemia também nos escravizou. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: ei, a pandemia vai chegar aqui, e nós brincamos com isso, nós achamos que era mentira. Parece que fomos pegos de surpresa, mas não fomos como aquele povo não fora. Quando nós vimos a pandemia em outros países assolando nações, e nós então ela chegou como a Babilônia chegou e levou aquele povo cativo, porque Deus pesara a mão. Então a pandemia chegou e nos escravizou, nos prendeu em casa. O divórcio foi aumentando, o emprego acabando, cultos sendo interrompidos, pessoas desesperadas, sem saber o que iria colocar na mesa.
pequenos se tornando adultos. Mas será que foi o Senhor que pesou a mão porque o Senhor é mau? Ou será que o Senhor entregou a nação a ela mesma? Porque quantos que nós não vimos nas propagandas dizendo nós estamos na mão da ciência? A ciência vai trazer algo que vai trazer solução. A ciência vai fazer a vacina. E a ciência que antes estava correndo começou a engatear. A medicina que antes estava voando ficou de cócoras, como cachorro. Tudo porque o homem queria ser Deus. E no meio desse caos, quando o povo fora levado para a Babilônia, falsos profetas diziam assim: ei, esse tempo vai acabar logo, esse tempo vai acabar logo, dizendo palavras que o Senhor não entregara. E quantos profetas falsos surgiram neste momento dizendo: ei, essa pandemia vai acabar depois da manhã. Mas o Senhor levantou profetas verdadeiros que não se renderam ao Deus desse século, profetas que não se renderam. E eu quero ouvir se tem profetas nesse lugar, profetas que não se renderam. Aleluias, aleluias, aleluias. E naquele momento as pessoas perguntavam assim: o que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? Porque eu já não estou mais em Sião. Já perdeu a graça cantar louvores. Já perdeu a graça pregar sobre Deus. As pessoas olhavam um para o outro e planteavam, choravam desesperados. O que Deus quer para nós? O que Deus tem para nós? E hoje, quando olhamos, saímos de casa perguntando: o que Deus tem para mim neste culto? O que o Senhor tem para mim nesta noite? O que o Senhor quer de mim? Parece que não estamos mais em casa. Parece que não estamos mais na terra que nos dava prazer. E as pessoas daquela época diziam assim: ei, canta para mim a música de Sião, debochando deles. Me faça feliz, me faça rir. E hoje as pessoas me perguntam, te perguntam: cadê o seu Deus? Canta para mim como você cantava antes. Diga para mim sobre Deus, como é que você dizia antes. E ainda assim havia um profeta que dizia sobre Deus, dizia que há um Deus vivo, há um Deus ressurreto, há um Deus que não se cala, há um Deus que corrige. E ainda há ministro da palavra que não se corromperam. E eu creio que tem ministro da palavra neste lugar que não se corrompeu. Há ministro neste lugar que apregou a palavra de Deus, palavra genuína. Ainda há neste lugar ministros de louvores que tocam o coração de Deus, que não nos leva a adorar a Deus, porque a palavra levar, ela significa conduzir, mas se você vai mais fundo, ela significa manipular. Então há ministros de louvores neste lugar que nos convida a adorar a Deus junto com eles, que nos convida a proclamar um Deus vivo, vivo. E meu coração alegrou quando eu ouvi o louvor deste lugar. Aquebrantou meu coração. E eu disse: ainda eu estou em lugares que pessoas não se dobraram ao Deus desse século, à situação deste mundo. E nós perguntamos hoje: o que Deus tem para mim? E a resposta encontramos aqui: eu é que sei
os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Senhor significa dono, proprietário. Não é qualquer um que diz para você e para mim. Não é qualquer um que diz que sabe os pensamentos que tem a respeito de você, do seu coração, do que passa na sua alma, do que passa no seu espírito. É Ele que diz: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós na sua casa. Quando você chega lá e você quer pregar a palavra e as pessoas não querem ouvir o que você tem a dizer, sou eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de você. Quando as pessoas julgam a sua postura, sou eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de você. Quando você pega no sono, quando você sonha, quando você levanta com uma bagagem emocional nos ombros, sai para trabalhar e queria ficar apenas em casa, queria apenas ficar deitado, queria apenas que o Senhor voltasse. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito do seu marido. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito dos seus filhos. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito da sua esposa. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de você. Eu sou o seu dono. Eu te comprei com sangue. Eu dei a minha vida por você. Eu ressurgi dos mortos e vivo estou. Somente eu sei. Mas ninguém sabe que eu tenho pensamentos de bem, não de mal. Embora eu corrijo, embora eu admoesto, embora eu te chamo no secreto para dizer para você: eu zelo por ti, eu olho por você. Eu tenho pensamentos de paz, não a paz que o mundo dá, não a paz que é a ausência de briga, não é a paz que é a ausência de vozes, mas é a paz interna, que no meio da tribulação, no meio do cativeiro, no meio da escravidão, eu te dou paz. Eu te dou paz. E Deus dissera para aquele povo: ei, se dão em casamento no meio da escravidão. Comecem a plantar no meio da escravidão. Ore pela nação que te levou cativa. Que essa nação será abençoada e você também será abençoado. Embora o Brasil está de pernas para o ar, se dão em casamento, alegram-se, cantam louvores, orem pela nação. Orem pela nação, que eu darei o fim que você deseja. Mas aí o versículo continua dizendo assim: então me invoca. A palavra então é conclusão. Aqui o Senhor começa a concluir dizendo: então me invoca. A palavra invocar é diferente de vocação. Vocação significa chamado, invocar significa chamar para dentro. Então me chama para dentro. Então me chama para dentro. Então me chama para dentro. Quantas pessoas sentem um vazio no coração? Quantas pessoas sentem um vazio na alma? O Senhor disse para você: me chama para dentro. Quantas pessoas sentem o Senhor do lado, na frente, atrás, mas não dentro?
clama a mim. Depois que você chama o Senhor para dentro de si, Ele fala assim: então ora a mim. E sabe o que é orar? Não é apenas conversar com Deus. Orar significa tornar a atenção de Deus para si. Eu, como ministro da palavra aqui, estou como orador, ou seja, estou chamando a atenção de todos vocês para mim. Então, quando você ora ao Senhor, você apenas não conversa, mas você fala: ei Deus, olha para mim, olha para mim, inclina os seus ouvidos para mim. Então, buscar-me-eis e me achareis. Nós achamos aquilo que nós perdemos, mas nós buscamos aquilo que nós sabemos aonde está. Sabe quando você coloca o seu celular sobre uma mesa e você fala assim: ei mãe, vai lá buscar para mim, por favor, o meu celular na mesa? É porque você sabe aonde está o seu celular. Mas quando você fala assim: eu perdi o meu celular, você não fala: eu vou buscar meu celular. Você diz: eu vou procurar o meu celular. Então aqui o Senhor está dizendo: me busca, você sabe onde eu estou. Me procura, porque você me perdeu. Me busca, porque você sabe aonde eu estou. Me procura, porque você me perdeu. Aonde nós perdemos o Senhor? Aonde nós perdemos o Senhor, que os cultos não são mais para Ele? Aonde nós perdemos o Senhor, que o altar virou palco? Aonde nós perdemos o Senhor, que os cultos viraram palestras? Aonde nós perdemos o Senhor, que pastores se tornaram coaches? Aonde nós perdemos o Senhor, que ministros de louvores viraram cantores? Lembra-te da onde você caiu e volta ao primeiro amor. E me achareis, porque eu sou o seu dono. Então eu vou mudar a sua sorte. Sabe? Quando o Senhor diz: me invoca, ora a mim, me busca, me acha. Aqui Ele não está dizendo o que Ele tem para nós. Aqui Ele está dizendo o que Ele quer de nós. Então muda o tema. Deus, o que o Senhor tem para mim? Agora Ele perguntando para nós: filhos, o que você tem para mim? O que você trouxe para mim? Porque normalmente nós falamos assim: eu vou na igreja buscar a minha bênção, eu vou na igreja buscar a minha vitória, mas nós não falamos mais: eu vou na igreja dar ao Senhor o que Ele merece. Então, filhos, o que vocês têm para mim? O que vocês têm para mim? Ah, Deus, eu sou jovem demais. O que vocês têm para mim? Deus, eu sou velho demais. O que vocês têm para mim? Eu tenho conhecimento demais. O que você tem para mim? Me falta conhecimento. O que você tem para mim? Porque aí eu vou dizer o que eu tenho para você. Eu mudo a sua sorte. Te faço me cultuar no meio da escravidão e te dou a liberdade. Te faço voltar da onde você saiu. Te faço voltar da onde eu te tirei. Mas primeiro, me chama para dentro. Torna a minha atenção para você. Me busca, que você irá me encontrar. Aqueles que querem e desejam mais do Senhor, fiquem
sobre os seus pés. E vamos não somente orar ao Senhor, não somente conversar com o Senhor, mas vamos gritar, vamos chamar a atenção de Deus para nós. A partir deste momento, decanta lá, bassuriandas. Deus maravilhoso, Deus conselheiro, príncipe da paz, Yeshua Mashiach, a estrela da manhã, o príncipe da paz, a estrela da manhã, o leão de Judá. Tu és o rei dos reis, Senhor dos senhores. Como o Senhor não há outro, como o Senhor não há outro. Deuses diante do Senhor fica como espantalho sem vidas. Nós clamamos um Deus verdadeiro, nós clamamos a fonte de água viva que jorra para a eternidade, nós clamamos o seu santo nome. Deus, não queremos cultuar o Senhor sem a tua presença, não queremos dar ao Senhor apenas, Deus amado, lamuriações. Queremos dar ao Senhor um novo cântico de louvor ao Senhor. Por isso clamamos a Ti. Coloca a palavra em nossos lábios, coloque orações em nossos lábios. Não nos deixa desistir dos nossos parentes, embora eles não nos ouçam. Não nos deixa desistir dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos sobrinhos e netos. Não nos deixa desistir de nós mesmos. Não nos deixa desistir. Nos faça persistir, nos faça grande como o Senhor é grande. Apareça e que nós diminuamos, que o Senhor apareça, que nós venhamos nos envergonhar, tamanha glória resplandecer através de nós. Quebrante o nosso coração, quebrante o nosso coração, quebrante o nosso coração. Queremos derramar diante da Tua presença, queremos derramar, Pai amado, diante de Ti. Queremos nos consumir diante da Tua presença. Que o Senhor possa nos refazer novamente, que o Senhor nos faça descer no oleiro, nos quebre como vaso e nos refaça de novo. Nós queremos ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. Deus amado, e derrame bálsamo de Gileade em nós, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu agradeço pela oportunidade. Continuemos a orar ao Senhor.